A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado! Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Sou Neraci Gervásio, médica, sexóloga e terapeuta de relacionamentos. O nosso programa ele traz informação, debate, conhecimento sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, que estejam em relacionamentos homo, hétero, bi ou pansexuais, para jovens e adultos de todas as idades. A gente sempre lembra, né, que a energia sexual é uma energia de criação e ela é para todo mundo. Bem, hoje a gente até ia ter um convidado que de última hora não pôde vir, mas eu não quis deixar vocês sem o programa, então eu tive a ideia de estar trazendo hoje para a gente falar um pouquinho sobre algumas dúvidas, algumas angústias, alguns temas em que eu sou abordada frequentemente para falar de sexualidade e que pode ser dúvida de diversas pessoas diferentes e é por isso que eu vou trazer aqui hoje para a gente colocar e às vezes detalhar algumas angústias e algumas dúvidas, né, que chegam com mais frequência para a gente. Bom, primeiro tem gente que pensa assim, Naira, você trabalha com consulta em sexualidade, nossa, a agenda deve estar bombando. Não é bem assim. Na verdade, as pessoas têm muita dificuldade de trazer as suas dificuldades sexuais, as suas questões, as suas dúvidas, porque quando você trabalha com sexualidade, você está falando da sua intimidade e da sua vulnerabilidade também. E falar da intimidade, da vulnerabilidade, não é uma tarefa fácil para ninguém. Uma outra questão que sempre envolve a consulta de sexualidade é a exposição a julgamento. Eu vou falar isso e o que ela vai pensar de mim? Ou mesmo que seja um terapeuta sexual homem, o que ele vai pensar de mim? E é importante a gente esclarecer que não existe isso. Na verdade, dentro de uma consulta de sexualidade, não existe uma censura, não existe nem pode haver um julgamento, porque na verdade a sexualidade é uma coisa tão plural e tão individual de cada um, que não tem como ninguém, absolutamente ninguém, fazer um juízo sobre um comportamento, uma sensação ou um sentimento dentro da sexualidade de uma outra pessoa. Né? Então, essa é uma dificuldade das pessoas trazerem as suas questões e geralmente essa dificuldade está muito em cima dessa questão de ser julgado ou de vulnerabilizar a sua angústia, o seu sofrimento. Uma coisa tão íntima como a sexualidade. E aí, né, agora a gente já começando a desmembrar algumas dúvidas, eu trouxe aqui algumas coisas que chegam com frequência. A gente já falou como é que funciona a consulta, né? Como é que funciona a consulta de sexualidade? A pessoa vai trazer aquela questão e a gente vai junto, né? O terapeuta ele não faz nada sozinho. A partir daquela angústia trazida por aquela pessoa, a gente vai trabalhar aquele tema para que as questões fiquem mais claras para quem traz essas questões e que para a gente possa esclarecer alguns pontos que estão obscuros e até desmistificar crenças limitantes que foram trazidas da infância, da criação, da sua ancestralidade, e a gente vai, enfim, vai descortinando essas questões para que esse caminho ele seja mais leve, mais tranquilo, mais saudável e quem sabe até a gente consiga de alguma forma dirimir completamente aquela angústia, aquele sofrimento. Bom, a relação sexual só vale se tiver orgasmo. Uma pessoa que não se importa de ter orgasmo tem problemas? Não. Isso não é uma verdade, ninguém tem a obrigação de ter orgasmo nenhum. Na verdade, quando a gente fala em sexualidade, a única coisa que precisa ser tratada é aquela situação que vai trazer dor, angústia e sofrimento. Se eu tenho um indivíduo, um homem ou mulher, não importa, que não tem orgasmo e isso está ok para essa pessoa,
isso não tem que ser tratado. Isso só vai precisar ser tratado se não tiver ok para essa pessoa ou se essa situação está trazendo algum tipo de dificuldade no relacionamento com a parceria. Aí isso vai ter que ser visto. Não porque precise agradar a parceria, não. É porque, na verdade, o papel também do terapeuta sexual, do terapeuta de relacionamentos, é tentar criar um aumento do vínculo entre as parcerias. Então, sempre que a gente pensa em parceria, tudo que é trazido, né, de angústia, de sofrimento, tem que se pensar em como isso vai reverberar na parceria. Se eu trato uma mulher que tem vaginismo, que é casada com um indivíduo que tem disfunção erétil, a hora que eu resolvo o vaginismo, eu vou, de alguma forma, criar um problema para esse relacionamento. Então, na verdade, quando você pensa em parceria, não que ninguém tenha que fazer nada para agradar o outro. Isso é uma outra questão a ser discutida, né? Em que você precisa pensar que ninguém seja, de alguma forma, se sinta de alguma forma violado, violentado, porque está fazendo algo somente para agradar o outro. Mas é importante que os parceiros eles entrem num acordo para que fique bom para todo mundo. Isso é muito importante. Então, voltando na questão do orgasmo, né? Se a pessoa que não tem orgasmo, ela está se sentindo incomodada com isso, existem formas de resolver esse problema, de tratar ou de melhorar essa questão do orgasmo. Mas não pode acontecer de uma pessoa não ter orgasmo porque o parceiro é ruim de cama? Pode ser que o parceiro não seja ruim de cama, mas talvez ele não tenha também, pode ser que ele não se importe com o prazer da parceria. Pode acontecer? Pode. Existem essas situações? Existem. Mas também existe a situação em que às vezes, eu sempre falo que quem é responsável pelo nosso prazer somos nós mesmos. Então a gente tem que dar um mapa da mina para o parceiro. Então se a gente é responsável pelo nosso prazer, a gente precisa saber aonde está esse nosso prazer, para que a gente possa ensinar ao nosso companheiro como chegar ao nosso prazer. É como uma dança, você está dançando a dois, você sabe dançar um determinado ritmo que a sua parceria não sabe. Aí você vai pegar a sua parceria pela mão, vai dizer assim, não, você vai 2 para lá, 2 para cá, e aos pouquinhos você vai ensinando o seu parceiro com carinho, com amorosidade, em como que ele vai conseguir dançar melhor com você. A mesma coisa acontece no relacionamento sexual a 2. Então, se às vezes o parceiro, ele não está ciente, ou ele não sabe como proporcionar o melhor prazer para a sua parceria. E aí cabe também a autorresponsabilidade, cabe a essa parceria mostrar a melhor forma e o melhor caminho para o seu parceiro para chegar nesse ponto. Enfim, é isso. Uma outra questão que a gente trouxe aqui. Homens têm sempre que estar prontos para transar. Se eu quero e ele não quer, ele tem algum problema. Ou ele tem um amante. Ou será que ele é gay? Isso também não é uma verdade. Criou-se uma máxima social que o homem, ele foi tocado para ter relação sexual, ele já tem que estar com o pênis ereto. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma fantasia social. O homem, ele tem o direito de estar indisposto, sim. Ele tem o direito de, naquele dia, não estar a fim de transar, sim. E não necessariamente isso tem a ver com traição. Não necessariamente isso tem a ver com o fato de que, porque ele não está ali disposto para uma relação sexual, ele é gay. Não tem a ver com nada disso. Né? A gente tem que aprender que do mesmo jeito que a mulher tem o direito de não estar a fim de transar num determinado dia, o homem tem esse mesmo direito. Então, tirar da cabeça esses mitos de que se o camarada não está a fim, ele tem algum problema. Não é isso. É normal, no período pré-menstrual, a minha libido diminuir? Na verdade, a libido, ela sofre, sim. Ela pode, melhor colocando, ela pode sofrer alterações por conta da própria gangorra de hormônios que acontecem durante o período
o período menstrual, né? Enfim, e mesmo depois que a menstruação vai embora. Isso pode acontecer? Pode. E aí é até legal, valendo como um autoconhecimento, que a mulher anote, né? Quais foram os períodos que ela teve mais libido, menos libido, para que ela conheça como é que o organismo dela funciona. Mas isso também não é uma regra, né? Existem mulheres que ficam doidas de vontade de ter relações menstruadas. Assim como a gente já falou aqui em outro podcast sobre gestante, né? Tem gestante que fica até com mais vontade de transar enquanto está gestante. E existem gestantes que não querem ver o marido nem pintado. Então, sim, isso é muito relativo, na verdade. Não tem também uma regra. Pode acontecer, pode, mas não existe um determinismo nisso. Bom, gente, uma outra questão, e essa é babado. Usar um vibrador ou se masturbar tendo um parceiro ou parceira é traição? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente já fez um podcast anterior falando sobre o autoerotismo, falando sobre o autoprazer. Todo mundo tem direito ao seu autoprazer e tem o direito de ter a privacidade de ter o seu autoprazer. E tá tudo bem. É claro que isso não é uma traição, mas a gente também não pode deixar de pegar essa oportunidade para falar dos perfis compulsivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existem aquelas pessoas que são compulsivas para bebida alcoólica, são compulsivas para droga, são compulsivas para comida. Existem pessoas que são compulsivas na questão sexual e elas estão sempre com literatura erótica, com literatura pornográfica e criam um perfil compulsivo de masturbação em cima disso. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que em momentos dela, eventuais, elas sim se masturbam, praticam o autoprazer e elas têm esse direito. Existem inclusive pessoas que durante essa prática meditam dentro do seu autoprazer. E está tudo certo também. E isso de forma nenhuma é traição. Na verdade, essa pessoa ela está exercendo o autoprazer e isso diz respeito somente a ela. Não tem a ver com o outro. Existem pessoas que ficam muito incomodadas com isso, porque elas começam a achar que o parceiro não está satisfeito com elas e por isso está procurando o autoprazer sozinho porque aquela pessoa não está sendo suficiente. Mas isso são tudo reverberações mentais, né? Se existe essa dúvida, o melhor caminho é conversar com a parceria. Olha, eu entendo aí que você está exercendo o seu autoprazer, mas tem algum problema com o nosso relacionamento? Tem algum problema com a nossa parceria em termos sexuais? Se tem essa dúvida, com amorosidade, com gentileza, leva isso para discussão com a parceria. Mas não sai tirando conclusões de que a parceria está exercendo o seu autoprazer porque não está satisfeito contigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes, né? Outra coisa importante e que a gente precisa falar é a questão do tamanho do pênis, né? As pessoas ficam muito preocupadas, o pênis é grande, o pênis é grosso, e depende muito da mulher para a gente pensar se isso é uma coisa realmente importante ou não dentro dessa relação a dois. Existem mulheres com vulva e vagina que simplesmente não têm orgasmo com a penetração, por exemplo. Na verdade, elas só sentem orgasmos clitorianos. E aí, se esse homem que está com essa mulher tem um micropênis, mas ele pratica um sexo oral dos deuses, isso é tudo que ela quer, ela não precisa de mais nada além disso. E se isso tá legal para ele também, melhor ainda. Então, assim, isso é um mito, achar que a questão do tamanho do pênis faz diferença ou não. É claro que mulheres que sentem o seu canal vaginal, que necessitam de penetração, essas mulheres podem valorizar um pouquinho mais a questão do tamanho do pênis. Mas isso não é uma condição absolutamente necessária para que uma relação sexual seja satisfatória, prazerosa, porque não é só o coito, a penetração, que faz diferença no prazer da parceria. Então,
Existem 1000 outras formas. Se a gente fosse levar isso em consideração, então todo homem que teve trauma medular e que acabou ficando com disfunção erétil, não ia ter mais uma parceria, não ia ter mais uma companheira, não ia mais conseguir se satisfazer sexualmente? Não, claro que não. Existem, inclusive, homens que têm essa condição e que conseguem sentir prazer e orgasmo com a estimulação simplesmente dos mamilos. Você vai desenvolvendo outras habilidades, você vai abrindo outros caminhos. Então, quando você fica limitado somente na questão do coito com a penetração, você perde uma grande oportunidade de explorar outros caminhos, de descobrir outras áreas que são erógenas, que são prazerosas e que podem surpreender aos dois, a ambos os parceiros. Então, isso é muito importante da gente enfatizar, né, e de estimular essa exploração. Até que ponto fantasias são saudáveis? Fantasias, gente, sempre são saudáveis. O ser humano, ele é movido à fantasia. E isso não tem nada de errado. Agora, o que a gente tem que ter muito cuidado é o seguinte: entre você ter uma fantasia e você colocar essa fantasia em prática, são coisas diferentes. Porque muitas vezes a sua fantasia, ela pode ser extremamente desconfortável ou fazer com que a sua parceria se sinta violentada. E é aí que é necessário ter o grande cuidado. Existem algumas fantasias que, uma vez realizadas, até a própria pessoa que fantasiou depois vai se questionar daquela fantasia. Quando o tesão passar, ela vai olhar assim: nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? A ressaca, né? A ressaca moral que vem depois. Então, na verdade, o que se deve oprimir fantasias de forma nenhuma, fantasiar sempre à vontade. Agora, é muito importante ter consciência no momento de se pensar em botar essa fantasia em prática. Conversar com a parceria, tem que ficar muito claro entre os dois o quanto que isso vai ser bom para ambas as partes, o quanto que isso vai trazer um sentimento bom, agradável, para que a gente não ultrapasse esse limite e às vezes coloque uma parceria legal a perder porque a gente forçou uma barra e o nosso companheiro ou companheira se sentiu de alguma forma violentado, né? E aquilo vai ficar uma marca dentro do relacionamento, né? A gente não tem como. Quando uma pessoa faz algo que ela não quer fazer e esse algo é feito somente para agradar o outro, isso de uma forma geral, é claro, não existe nunca uma regra em nada, mas de uma forma geral essa pessoa vai cobrar isso de alguma outra forma. E às vezes a forma dessa cobrança não vai ser uma forma legal, não vai ser uma forma agradável. Então todas essas coisas, elas devem ser muito bem conversadas. Comunicação em relação à sexualidade é fundamental. É fundamental dizer aonde se sente prazer, para que o prazer da parceria seja amplamente explorado de uma forma agradável para todo mundo e sem traumas. É importante conversar sobre angústias, sobre dúvidas de uma forma amorosa, aberta, gentil. É importante ser receptivo para ouvir esses questionamentos, né? Estar aberto para conversar com a parceria e abrir o coração para receber da parceria, se a gente realmente se importa com essa parceria, as angústias dessa parceria e poder, de alguma forma, esclarecer algum mal entendido. E é importante que a gente realmente olhe para o nosso próprio prazer de uma forma gentil e explore isso considerando a responsabilidade que se tem quando se tem uma parceria. É isso, gente. Eu trouxe apenas alguns pontos a serem esclarecidos que são frequentes. Existem milhares de outros pontos a serem esclarecidos. A gente vai estar sempre trazendo mais conteúdo aqui. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida mais, quiser fazer alguma colocação mais ou quiser mandar alguma pergunta, pode mandar para o meu Instagram, @nairaci, pode mandar para o Instagram da Podcast Macaé também. E a gente está aqui para ajudar e, de alguma forma, se a gente conseguir transformar a vida sexual das pessoas
de uma forma mais agradável, gentil, amorosa, que vai trazer mais prazer e satisfação e felicidade, esse é o meu papel aqui. Boa noite. Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano.